Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical em Casa. Hoje a lição de número 6, com o título A Condição dos Gentios sem Deus. Então estaremos analisando esse de forma resumida, trazendo o geral a respeito deste assunto de hoje, certo? E peço que nos acompanhe até o final para ter uma compreensão melhor a respeito deste assunto, que é muito importante, que agora Paulo ele vai aprofundar mais ainda a respeito da doutrina da salvação. Então é muito importante esse assunto para termos compreensão de como nós vivíamos antes e entendermos a grandeza da misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Então esse assunto trata justamente sobre também esse ponto, mostrando que não havia nada em nós que merecêssemos a salvação, que nós não éramos eleitos à salvação, que nós antes andávamos alienados a todas as promessas, tudo que é relacionado a Deus, nós éramos alienados. E a misericórdia de Deus alcançou as nossas vidas e hoje nós estamos fazendo parte da promessa e hoje somos eleitos para a salvação em Cristo Jesus. Mas antes de sermos regenerados, nós vamos hoje estudar a condição que vivíamos. A respeito desse assunto que eu quero que você tenha um entendimento melhor através dessa videoaula, tá certo? Então nos acompanhe até o final e eu creio que Deus estará abençoando grandemente a sua vida, tá certo? Então nós vamos de forma resumida, como em todas as nossas aulas, analisando o título, trazendo o geral. Como eu disse, vamos estar analisando a condição dos gentios antes de serem regenerados. A alienação, né? Eles eram alienados a tudo que era relacionado a Deus, as promessas, as alianças. Eles não faziam parte de Israel, eles não tinham nenhum conhecimento a respeito das alianças que Deus tinha com o povo escolhido, a nação de Israel. Então a gente vai perceber que a misericórdia de Deus alcança, eu posso dizer a nós, que éramos considerados gentios, né? Gentios é todo aquele, os judeus consideravam gentil, todo aquele que não era israelita. E ele chamava de incircunciso. Quando tu vê incircunciso na Bíblia, circuncisão e incircunciso. Incircunciso é que não é circuncidado. Então, quando tu vê na Bíblia chamando de incircunciso, essa palavra está sendo direcionada ao seguinte, que esse cidadão não tem nenhum pacto com Deus, não tem aliança com Deus Criador. Então, a circuncisão é isso, é um sinal externo da aliança com o Criador. E o que é a circuncisão? A circuncisão era se fazia uma pequena cirurgia, né, no prepúcio do órgão masculino, que era cortado, e esse era o sinal que Deus pediu para Abraão, para mostrar às nações. Temos que entender que quando começou havia só uma, mas depois foram surgindo povos, nações, e o paganismo também foi dominando, e Deus ele olha Abraão e escolhe Abraão, né, como um povo escolhido para anunciar as grandezas do Criador, a virtude de Deus. Deus o escolhe e faz uma aliança com Abraão em Gênesis 17. Ele faz aliança
e a marca dessa aliança era a circuncisão, era circuncindar todo macho, ser circuncidado. Então isso traria o quê? O próprio judeu ele ia entender o compromisso e a responsabilidade dele ser ou fazer parte de um pacto com Deus. Então quando ele olhava, o sinal era um sinal externo, que traria esse sinal, ele ia entender o seguinte, que ele tinha um pacto com Deus, com o Criador, e ele era o quê? Diferente, ele era separado, ele era um povo escolhido de Deus, não tinha nenhum relacionamento com as outras nações. Por isso que os judeus ele eram muito radicais a respeito dos gentios. Quando tu vê nos evangelhos, eles nem comiam com os gentios, porque eles entendiam o seguinte, que os gentios eles não tinham um pacto com Deus, e Deus o queria que eles vivessem sim separado das nações, que eram todas, viviam no paganismo. Esse sinal eu quero ler com você em Êxodo para a gente entender melhor o porquê da circuncisão, que Deus, ele primeiro é uma aliança com o Criador e segundo é um sinal de separação dos outros povos. Em Êxodo 19:5 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Aliança, quer dizer, a circuncisão, quando se circuncisa, é o sinal externo da aliança com Deus. Então, se guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha o que Deus queria para Israel, que eles fossem o quê? Um povo separado. Como diz aqui, um reino sacerdotal e um povo santo. Então, que eles mantessem guardado a aliança. Então, a circuncisão era o sinal dessa aliança. Então, Paulo, quando ele fala no versículo 11, feito por mão de homens, Paulo agora está trazendo para a igreja em Éfeso que a circuncisão feita agora não seria nem tanto um sinal mais externo. Quando ele relata a igreja em Gálatas, que a circuncisão, e nem a circuncisão agora não tinha mais valor, e sim ser uma nova criatura. Então esse assunto foi até assunto de debate, que a lição apresenta o seguinte, que na Bíblia mostra o primeiro concílio, o concílio que os apóstolos fizeram era a respeito desse assunto, que os judeus que agora haviam aceitado a Cristo e os gentios que estavam entrando, fazendo parte da igreja, os judeus queriam que os gentios circuncidassem. Então, na reunião, os apóstolos, sendo orientados pelo Espírito Santo, decidiram que já não era necessário mais circuncidar, e que agora, na nova aliança, não era mais necessário esse sinal externo. E sim, a igreja, o ser uma nova criatura, era o sinal de um pacto com Deus. Então a gente vê a privação que os gentios tinham a respeito da aliança com Deus. Eles não tinham nenhum privilégio de fazer parte da aliança hoje, das promessas, desfrutarem as promessas de Deus. Estavam totalmente alienados a tudo isso. Uma situação muito delicada dos gentios antes de Cristo. Por isso a gente vê o amor e a misericórdia de Deus em nossas vidas. A lição, no ponto número 2 da lição, fala o seguinte: estranhos ao concerto da promessa.
Então, número 1 diz assim, uma vida sem Cristo. Número 2, separados da comunhão de Israel. E ponto 3, alienados aos pactos da promessa. Então a gente vê o seguinte, que uma vida sem Cristo, quando o apóstolo Paulo apresenta no versículo 12, que diz que naquele tempo estavas sem Cristo, mostra o seguinte, que nós sabemos que os gentios, o paganismo, dominava naquela época. Então isso aqui mostra, como diz aqui a lição, eu vou ler, isso antes da eles viviam imersos no paganismo, os gentios. E portanto, sem Cristo, isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Separados da comunidade de Israel, no próprio versículo 12 diz aqui que eles não pertenciam à comunidade de Israel. No versículo 2 diz separado da comunidade de Israel, no versículo 12, que mostra essa separação. Eles eram excluídos de todos os privilégios da aliança de Abraão, por eles não fazerem parte da comunidade de Israel. Então eles estavam o quê? Eles estavam separados. Eles não faziam parte desse povo escolhido, fazia parte da aliança de Abraão. Então isso demonstra o seguinte, que diz aqui, a constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Então Deus não se revelou aos gentios, não foi assim, escolhido, chamado, os gentios foram chamados, não. Eles nem faziam parte da comunidade. E toda a promessa, ela estava direcionada à descendência de Abraão, que eles não faziam parte. Quando a lição diz, quando o texto diz, separados da comunidade de Israel. Entretanto, os gentios precisavam saber, era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Então não havia nenhuma comunhão e não faziam parte. Então através de Cristo agora eles iam passar a ser o quê? Descendentes de Abraão, como diz em Gálatas 3, 29. Quando diz o ponto número 3, alienados aos pactos da promessa. Diz assim, uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, que seria o pacto abraâmico, mosaico, davídico. Então eles estavam totalmente alienados, como diz a respeito dos pactos, no próprio versículo 12, quando diz que eles naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Quer dizer, não sabiam nada a respeito do pacto, da aliança, do concerto que Deus tinha com Israel, totalmente alienados. Então diz aqui, a antiga condição dos gentios era desoladora, viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa. No ponto número 3 da lição ainda, diz assim, os gentios não tinham noção deles e a respeito dos pactos,
conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Eles não tinham uma esperança a respeito do Messias. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa de Deus. De alienados, né, não sabiam nada, não tinham nenhuma ligação, nenhum conhecimento. Então, através de Cristo, agora eles passam, como diz a própria Bíblia em Gálatas 3:29, a ser agora herdeiros. Então, a gente vê a situação dos gentios, que era triste, né, antes de serem regenerados. Estavam alienados aos pactos, separados da comunidade de Israel, quer dizer, não tinha nenhuma relação com o pacto de Abraão, a promessa feita a Abraão, e tinha uma vida sem Cristo, quer dizer, não tinha nenhuma esperança a respeito de Cristo, como diz o ponto número 3 da nossa lição, sem esperança e sem Deus, que Paulo dizia no capítulo 2, do versículo 12, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, o que Paulo ele procura mostrar o seguinte: a situação dos gentios não era privilegiadas, que eles alcançaram a promessa, passaram em Cristo ser eleitos às promessas de Deus. Não havia nada de especial neles, eles estavam totalmente desprovidos de qualquer conhecimento, alienado às promessas feitas a Abraão, e por meio de Cristo eles passaram a fazer parte de todas essas bênçãos que estava direcionada a Israel, e agora como igreja, né, passamos a fazer parte das promessas, passamos a fazer parte da descendência de Abraão, quer dizer, todas as promessas foram direcionadas a Abraão, recai sobre nós como igreja agora, em Cristo Jesus. Então revela o grande amor de Deus para conosco. Então o último ponto fala sem esperança, sem Deus. Ponto número 1, desprovidos de esperança. Ponto número 2, sem Deus no mundo. Quando o ponto número desprovido de esperança, que Paulo ele fala que eles não tinham esperança e não tinham Deus, aqui configura o seguinte, que diz aqui a lição, o seu principal uso está ligado a respeito da esperança, está ligado à confiança. Toda vez que a palavra aparece esperança, ela está se relacionando com a confiança. Quer dizer o seguinte, quando diz que eles não tinham esperança, era que eles não tinham confiança a respeito do Messias, do Cristo. A lição apresenta o seguinte, que naquela época, no paganismo, nós sabemos que os gregos dominaram na época, antes dos romanos, e a filosofia grega era muito forte, naquele período ali de Cristo, né? E uma das filosofias gregas era o seguinte, que não havia vida após a morte. Então isso era uma filosofia que dominava na época. Então os gentios, eles viviam sob essas filosofias, principalmente essa, que não havia vida após a morte. Aí vem aquela doutrina dos saduceus, que não acreditavam em ressurreição. A gente vê Cristo frisando muito a respeito da vida eterna, a vida após a morte. Então a gente percebe que os gentios, quando a Bíblia diz que eles viviam sem esperança, é que eles não tinham essa confiança, que eles não acreditavam na vida após a morte.
Então, supostamente não criam na ressurreição em Cristo. A lição diz aqui, consequentemente pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Eles ignoravam a respeito desse assunto das promessas que Deus tinha. Como diz aqui, como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Quando Paulo também cita aqui, sem Deus no mundo, diz aqui, a expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas, criam em vários deuses, eram idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Então, eles não tinham nenhum conhecimento a respeito do Deus de Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizes, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Aleluia. Então, a antiga condição dos gentios era lamentável, desprovido de esperança em Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição eterna. Então, nós vemos o seguinte, a condição dos gentios era as piores. Os judeus ainda ainda faziam parte, era um povo escolhido, faziam parte das promessas, né, feitas a Abraão. Eles tinham um conhecimento do Criador, do Deus Criador, Deus soberano. Agora os gentios eram alienados a tudo isso. Não conheciam, como diz a Bíblia, viviam sem Deus, não faziam parte da aliança, eram separados da comunidade, não tinha nenhum relacionamento com Israel, nenhum conhecimento, então não havia nenhum privilégio na vida deles. Eles não tinham nada que viessem merecer fazer parte agora da igreja, das promessas de Deus, através de Cristo Jesus. Então, por meio de Cristo, os gentios passaram agora a ser herdeiros, ter o conhecimento do Deus que eles viveram tanto tempo alienados, né? Os gentios, e agora passando a conhecer o verdadeiro Deus, o Criador, passando a fazer parte agora das promessas que estavam direcionadas a Abraão, agora recair através de Cristo, fazendo parte das promessas. Então, entrando agora, fazendo parte da igreja, né, sendo eleitos à vida eterna, a viverem com Cristo eternamente. Só a misericórdia e o amor de Deus para com os gentios, posso dizer, para conosco que vivíamos sem esperança, sem Deus, alienado a tudo, viviam totalmente desprovidos de toda e qualquer situação a respeito de Deus. Mas o amor e a misericórdia de Deus alcançou nós acreditamos em Cristo e hoje nós fazemos parte de todo esse projeto glorioso de salvação que Deus proveu para todos nós, não só para Israel. Israel rejeitou, Deus abre as portas para nós, os gentios, entrarmos e desfrutarmos de todas essas bênçãos que foram direcionadas a Israel e agora desfrutada pela igreja. Eu quero ler a conclusão da lição que diz assim:
Noutro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo, de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Então, aí está sobre a condição dos gentios sem Deus. Então, essa era a situação nossa. Não fomos eleitos, não fomos escolhidos, nós tão somente cremos na obra redentora de Cristo, aceitamos a Cristo como Senhor de nossas vidas e hoje desfrutamos de todas as bênçãos, posso dizer, que foram direcionadas a Israel, e agora nós fazemos parte dessas promessas, nos tornamos em Cristo, fazendo parte da aliança com o Criador, como diz a Bíblia, que a verdadeira circuncisão agora é ser uma nova criatura. Nós fomos circuncidados por Cristo em nossos corações e temos agora a esperança de um dia nós iremos viver eternamente com Cristo. Então, que nós venhamos ter aprendido um pouco a respeito da situação, a nossa condição antes de sermos regenerados. Não merecíamos, mas Deus, pela sua infinita graça, nos alcançou. Então, espero ter ajudado, contribuído, e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nos vemos na próxima aula, em nome do Senhor.